Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Hoje no Evangelho, Jesus nos traz um ensinamento que tem a ver com o nosso segmento. Por isso que ele vai nos chamar a atenção sobre o descanso. Esse descanso que não é uma ociosidade, mas sim um lugar de reestabelecer as forças para continuar caminhando, seguindo a Jesus Cristo. No início do Evangelho, Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Aqui nós temos duas realidades: o cansaço e o peso do fardo. Veja que tudo aquilo que nós fazemos para Deus e para a igreja, quando essas coisas elas se tornam obrigação, tudo fica pesado. E o fardo ele fica pesado e muitas vezes nós não conseguimos mais carregar. Por isso que muitas vezes, também diante dessa realidade, nós começamos a tomar um cansaço além daquilo que é saudável para a nossa vida. E esse cansaço, ele vai fazendo com que a gente perca o olhar sobrenatural sobre a nossa realidade. E esse cansaço, ele vai fazendo com que a gente fique buscando sempre circunstâncias, coisas para desafogar o nosso cansaço. Ou seja, para que a gente possa desafogar aquela tensão, para que a gente possa ter uma válvula de escape, para fugir do momento de tensão, do lugar de tensão, para ter um momento que muitas vezes não é de descanso, mas é um momento unicamente de sensações boas, de satisfações prazerosas, para compensar a angústia do trabalho. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado, porque quando o trabalho ele começa a ficar pesado, é sinal de que ele deixou de ser missão, ou seja, uma obra de generosidade, de gratidão a Deus, e começou a se tornar um trabalho onde nós vamos buscando receber recompensas por aquilo que nós fazemos. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos fazer uma exortação e vai dizer: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aqui nós temos duas coisas. A primeira é que Jesus Cristo pede para que a gente tome sobre os nossos ombros o seu jugo. O jugo é um instrumento onde se coloca em cima do pescoço do boi ou do cavalo para que dois animais possam caminhar juntos. Ou seja, Jesus ele está nos oferecendo esse jugo sobre os nossos ombros para que nós possamos seguir a mesma direção que ele, para que nós possamos verdadeiramente permanecer nesse segmento, na mesma direção, fazendo a mesma vontade de Deus. Por isso que essa é a primeira coisa: tomar o jugo de Jesus e depois aprender dele a humildade e a mansidão, porque a mansidão nos dá uma capacidade de refletir sobre as circunstâncias da nossa vida, e a humildade nos abre os olhos espirituais para contemplar a verdade. Por isso que nós precisamos alcançar essa mansidão e humildade de coração. E no final do Evangelho, Jesus ele nos chama a atenção sobre
esse descanso que todos nós queremos, esse descanso que todos nós procuramos, porque o verdadeiro descanso se dá na presença do Senhor, aos pés de Cristo, onde nós ali descansamos, onde nós, naquele lugar, recebemos o Espírito Santo, que nos traz paz, amor, alegria, que nos traz esse domínio próprio, mansidão, benignidade, bondade, fidelidade, esse Espírito que tem esses frutos que se manifestam na nossa vida, esses frutos que são sinais da sua presença em nós. Por isso que somente em Deus nós teremos verdadeiro descanso, verdadeira sensação de repor as energias para que nós possamos voltar à nossa missão de salvar almas para o reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo ele diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo, como foi dito, é esse instrumento que simboliza a vontade de Deus. A vontade de Deus não é pesada. A vontade de Deus é na medida para com as nossas capacidades. E depois tomar o fardo, que é leve. O fardo é justamente essa missão, essa vida de Cristo que nós precisamos participar. O fardo é símbolo da cruz, ou seja, a participação dos mistérios da vida e da missão do próprio Cristo. É assim que nós devemos aprender a viver a nossa vida de união com Deus, tendo em vista o verdadeiro descanso que é estar na presença dele, mas esse descanso que tem como que caminho o fazer a vontade do Pai, através desse seguimento de Jesus Cristo, tomando o jugo dele, para que assim nós possamos caminhar juntos nos mesmos passos para alcançar o reino dos céus. Por isso que Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre esta realidade, essa realidade que nos faz meditar sobre aonde nós estamos descansando, como nós estamos restabelecendo as nossas forças, se é em Deus ou se é em outras coisas. E é por isso que nós precisamos tomar o jugo de Cristo, tomar o seu fardo, mas para isso nós precisamos aprender dele, que é manso e humilde de coração, para que dessa forma nós possamos sempre ter em vista a missão de Deus e nunca transformar a missão em trabalho, porque uma vez que nós transformamos a missão em trabalho, nós começamos a querer retribuição daquilo que nós fazemos para Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.